8 horas e 42 minutos, 8h42, o nosso Manhã Regional até as 9 horas da manhã, levando notícia e informação para você começar o seu dia bem informado. Aqui a gente tem a participação da Vera Regina e do Edinho, que estão nos ouvindo no Navegantes. Oi, sou Mar Vaila Pestana. Bom dia, interessante, o governador até agora não comentou nada sobre o rombo no Brasil por causa do Rio Grande do Sul. Pois é, eu fiquei chocado também com essa manifestação do presidente pondo a culpa do rombo no Brasil ao Rio Grande do Sul. Não adianta o Grêmio fazer goleada nestes pobre bichinho. Eu quero ver a Copa Brasil e no Brasileirão, diz o Paulinho das mesas de bilhar. O Ronaldo Zecrinski de Oliveira está ligado conosco. Buenos dias, expectativa de poucas chuvas no período. As pastagens vão sentir. Tem ainda uma mensagem de áudio da Mara Fernandes, tem ainda bom dia para vocês, Luiz Fernando Miranda, Odila Rubira está dando bom dia, a Aida Maria mandou uma mensagem de áudio também, bom dia, se paga um pedágio R$20 entre Rio Grande e Pelotas e a ponte está precisando de muitos reparos, vão esperar cair. Cláudio, do bairro Salgado Filho, um abração a todos. Pois é, né, Cláudio, o pior é que o contrato feito com a Ecosul, que lesa todos nós, né, ele não prevê nenhuma melhoria, mas nesse caso não seria melhoria, né, seria reparo, só que eles dizem que estão reparando, que estão pintando, que estão varrendo a ponte, então a ponte está em bom estado, segundo eles. 8 horas e 44 minutos, a gente está recebendo aqui o vereador Enio Fernandes, conhecido, querido Eninho, né, que foi o mais votado, né, dos vereadores que se elegeram para essa legislatura, né, para esse próximo mandato. Nós já tínhamos recebido aqui os vereadores na gestão passada e agora a gente passa a receber aqueles que nós não conversamos ainda. Prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, vereador. Bom dia, Valerão. Bom dia, Magno. O pessoal da TEG nos acompanha. Bom voltar aos microfones da cultura rio-grandina, né? E realmente, né, foi uma grata surpresa, Valerão. Dos novos ingressantes na política, eu fui o mais votado. A minha expectativa para a campanha tinha sido muito boa, o crescente da campanha, as ruas foram dizendo isso, mas eu não imaginava que fosse ser o que foi. Me deixou bastante feliz, né? Bastante feliz. Acho que o projeto traçado saiu bem além do que a gente imaginava. Perfeito. A expectativa para o seu período frente à Câmara de Vereadores, né? Nesse período, o período em que a Câmara ainda está em recesso, né? De repente já deu para ter alguma visão direcionada à Câmara, ao funcionamento da Câmara. O senhor é um professor, é advogado formado, tem formação, né, e tem um conhecimento ilibado, né? Como é que o senhor viu esses primeiros dias, né, esse primeiro mês, junto aos demais nobres edis? Hoje começam as sessões ordinárias, né? Uhum. Então, até agora, a gente ficou naquele período do recesso legislativo, que se estendeu durante todo o mês de janeiro, e tivemos uma sessão extraordinária, que foi a sessão que foram apresentados os importantes projetos de lei vindos do Executivo e alguns mesmo da mesa diretora da Casa, e que foi um embate bastante significativo que nós tivemos ali na quarta-feira passada, né? E deu para sentir já o que é a pressão da Câmara. Apesar da experiência de 30 anos em sala de aula e da advocacia e tudo mais, é um projeto novo, né? Uma situação completamente nova, diferente de tudo que eu já tinha experimentado na minha vida. Mas eu gosto de desafios, eu gosto de experimentar coisas que são desafiantes, de fazer novos enfrentamentos, e estou me apropriando, digamos assim, do funcionamento interno, né, do que acontece no processo legislativo e de como as coisas, as relações no processo legislativo se dão, que são muito diferentes daquilo que a gente imagina, né? Então as coisas acontecem como tem que acontecer, né? As conversas fora plenário, elas são necessárias, elas são produtivas, e a gente vai começar a aprender como é que funciona isso somente na prática. Não tem um curso que te ensine a ser legislador, né? Tu aprende no exercício da atividade, né? Então tu tem noções básicas que, graças a Deus, minha formação profissional me traz, mas coisas que são da rotina do dia a dia são completamente diferentes. Aquilo que é dito que na verdade não é dito, aquilo que não é dito mas que tu tem que ler como dito, enfim, as conversas são um pouco diferentes, né? E o processo, ele funciona assim, o processo político funciona assim. Sim. Isso em qualquer estágio.
Como é que o senhor viu a votação? O senhor se posicionou nas redes sociais bastante forte com relação ao projeto apresentado pelo Executivo, né, que acabou passando, né? Sim. Até é uma das situações também que a população não entende. Algumas votações é por votação simples, vitória simples, outras tem que ter um percentual maior, né? E esse é um projeto bastante importante, mas que passou com votação simples, né? Dependendo da matéria que se trata, na verdade, tu tem algumas situações que são excepcionais, tu tem que ter o quórum maior, ou seja, 2/3, enfim, mas não é o caso desse projeto de lei. Esse é um projeto de lei que passa com maioria simples. E eu te confesso uma coisa, eu acho que nós fizemos, apesar de derrotados ali naquela votação, a nossa posição derrotada naquela votação, eu acho que o resultado ele foi bastante significativo. Eu acho que o governo tinha uma ideia de que a situação de passar esse projeto fosse mais fácil, e nós conseguimos fazer um enfrentamento muito importante ali, a essa nossa, digamos, bancada de oposição, essa frente parlamentar de oposição que a gente tem hoje, ela é extraoficial, mas que em seguida a gente quer constituir ela de maneira oficial. Ela se trata, na verdade, não uma oposição à gestão municipal, mas uma posição clara com referência ao que nós pensamos da administração pública, né? A prefeita ganhou a eleição, ela não é assim, ou seja, ela ganhou um processo eleitoral, né, que foi pela maioria dos votos válidos rio-grandinos, mas ela não ganhou com a maioria dos eleitores. Por que eu digo isso? Porque se tu imaginar a somatória dos votos dos outros candidatos mais os votos brancos e nulos, nós temos uma maioria que não é do lado de lá, mas é do lado de cá. Ou seja, o projeto dela não foi a maioria dos eleitores de fato, né? Os outros queriam outras opções e não ela. Mas, enfim, independente disso, é do processo democrático. A prefeita Darlene ganhou as eleições e ela vai gerir a cidade pelos próximos 4 anos. Pronto. Agora, isso não dá a ela, digamos assim, autorização para a irresponsabilidade fiscal que está trazendo esse projeto. Porque é um projeto que ele não traz qualquer aporte de recurso orçamentário para as secretarias que foram criadas. Então, são secretarias que vão trabalhar sem recursos orçamentários, né? Vou dar um exemplo. Ninguém discute da necessidade e da importância de uma secretaria do interior, por exemplo. Todos nós identificamos isso. Eu tenho uma posição pessoal, Valerão. Eu não preciso de uma secretaria para prestar o serviço. O serviço tem que ser prestado pela máquina, independente de ter ou não ter secretaria. Ponto. Agora, se tu quer criar uma secretaria, para que essa secretaria efetivamente funcione, tu não pode simplesmente colocar orçamento para pagar a folha. Tu tem que ter orçamento para a folha, e eu digo folha secretário, secretário adjunto, servidores de carreira, são os FDCs, tu tem que ter os cargos comissionados, e além disso, e mais importante, recursos para que as políticas públicas afetas àquela pasta sejam concretizadas. Nós não temos maquinário no município, nós não temos dinheiro para comprar maquinário para o município, nós temos que contratar isso, e isso é dinheiro, isso é custo orçamentário. E nós não temos na lei orçamentária a previsão para uma secretaria de interior. Então, tu cria a secretaria, coloca a gente lá e não dá condições dessas pessoas trabalharem. A gente já viu o que isso traz. A história nos conta o que isso traz. Tu ter pastas que não tinham atendimento, né? Constitui uma Secretaria da Pesca. Olha, o governo Alexandre tinha uma Secretaria da Pesca. E a gente viu como é que a Secretaria da Pesca foi entregue ao final do governo do Alexandre, com prédio interditado, sem qualquer recurso para a política pública, né? Os próprios vereadores que são deste campo, né, de fala, ou seja, que tem esse espaço de fala, o vereador Nilton e outros tantos, sempre falaram isso. Olha, não adianta tu criar uma Secretaria da Pesca e tu não dá condições para que as políticas públicas afetas à pesca sejam desenvolvidas. Então, quando eu me deparo com este projeto de lei que chega no Executivo, eu disse, não, peraí, só um pouquinho, tem coisa mal aqui, né? E outra questão, tu está criando uma série de cargos comissionados, uma série de cargos de funções gratificadas do Executivo, e tu está extrapolando aquilo que a lei de responsabilidade fiscal fala, né? Então, nós temos autorização legal. Não tem, não. A lei de responsabilidade fiscal é muito clara. Nós temos ali um percentual de excedente da folha de pagamento que precisa ser reduzido. A lei diz isso, e isso vinha sendo efetuado. 21, nós extrapolamos em até 61% o índice de pessoal, passamos do limite permitido, automaticamente caímos sobre a incidência do artigo 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós temos um período de 10 anos para reduzir em 10% ao ano este excedente, para que ao fim desses 10 anos nós tenhamos então o equilíbrio da folha naquilo que diz a lei. E o projeto que veio para votação e que foi aprovado, ele simplesmente ignora isso e manda subir a folha. Não dá, sabe? Em 2023 nós começamos a fazer um enxugamento da folha, reduzindo, não só funcionários, mas também terceirizadas, né? E a partir daí tem que fazer a redução. É o que diz a lei, a gente não tem como negar isso, a lei está clara.
E eu não sei quem é que disse essa teoria, né? Diz, olha, nós estamos com o artigo 15 suspenso. Não está, não. Tanto não está que o Tribunal de Contas já baixou aí na Prefeitura e quer saber como é que está funcionando essa situação. Por quê? Porque o Tribunal de Contas é um órgão fiscalizador, junto com o Ministério Público e Câmara de Vereadores, que vai fazer o controle destes gastos públicos. E é isso que nos motivou aquele discurso, porque nós vimos aquele projeto de lei muito mais como uma irresponsabilidade na atual gestão, né? Como também, tão somente ali, a única justificativa plausível é que era pagamento de dívida de campanha. Olha, nós vamos criar secretarias para colocar o pessoal lá que trabalhou nas campanhas. E essa conta não fecha, né, Valerão? Infelizmente, mas é a nossa posição. Sim. Como é que fica e qual é a posição da Secretaria do Interior? Né? Porque a gente tem a subprefeitura da Quinta, a subprefeitura do Povo Novo, a subprefeitura, né? São várias subprefeituras. O que faria efetivamente a Secretaria essa do Interior e ela fica submetida às subprefeituras ou ela comanda as subprefeituras? Isso é uma das coisas que eu não entendi nesse projeto. Como é que ele foi apresentado e como ele foi defendido? Aqui faz e aqui vem a Secretaria essa do Interior. E aqui que, diga-se de passagem, eu não estou falando contra a Secretaria. Não se trata disso. Eu só gostaria de entender, porque eu fico pensando que nós temos lá uma Secretaria que é a responsável lá por aquela parte do Ciola, nós temos a da Quinta, nós temos a do Povo Novo, sim, e muitas reclamações diante dessas subprefeituras por falta de maquinário e por falta de estruturação das estradas do interior. Então, para que vem essa Secretaria exatamente? Como ela funcionará? Em tese, a competência dela é coordenar exatamente todas as atividades afetas ao interior e, portanto, as subprefeitarias estariam, em tese, subordinadas a ela. Mas aí nós vamos cair no ponto crucial, que é o ponto de reclamação de todo mundo. Não adianta tu criar mais uma estrutura se tu já tem as subprefeituras que não operam por falta de maquinário, falta de gente e tudo mais. Então, qual é a utilidade de uma secretaria? Simplesmente tu criar um órgão para colocar ali em cima, para coordenar aquilo que já não está sendo coordenado. Não é que não tenha coordenação, é porque não tem condições financeiras e orçamentárias para fazer o trabalho que tem que ser feito. Então, e outra, nós temos colidências ali de competências, por exemplo, com a própria Secretaria de Zeladoria. Ou seja, se a Secretaria de Zeladoria de Infraestrutura, que agora vai ser partilhada, elas digamos assim, elas precisam, né, desse compartilhamento, perfeito. Agora, nós temos competências que, em tese, vão se sobrepor umas sobre as outras. A zeladoria é a zeladoria do que, afinal? Até onde vai a atividade da zeladoria? Zela o quê? Ela zela só Rio Grande, Cassino e o resto vai passar para a Secretaria do Interior, ou a zeladoria vai zelar por toda a cidade? Porque aí também entra um outro conflito, Cassino com a Secretaria do Cassino. Pois então, e a quem cabe o quê? Então a zeladoria vai zelar só pela cidade, é isso? Então nós temos que ter essas definições desses limites espaciais e territoriais de uma maneira muito clara, e que eu acho que o projeto também não traz isso. Veja, eu não sou contra, né, a questão de tu criar secretarias. Eu vou te dar um exemplo. Eu acho, por exemplo, Secretaria de Zeladoria e Infraestrutura são pastas muito pesadas para estarem como uma única secretaria. O fracionamento delas é necessário. Gestão administrativa, licitações e contratos. Tu ter essas três pastas do tamanho que isso representa na administração municipal em uma única secretaria, também não dá um quilo certo. Agora afeta a tua área, Valerão. Um órgão público que não tem uma secretaria de comunicação não pode funcionar. Por quê? Porque as pessoas precisam da comunicação da administração com a comunidade, entendeu? Quem é que vai fazer a interlocução, por exemplo, da administração municipal com os órgãos de imprensa? Então, tu não tem uma secretaria, como a Secretaria de Comunicação, é fadado que a comunidade desconheça quais são as atividades da coisa. Então, só que eu acho que para isso tu precisa ter responsabilidade. Olha, né, algumas outras coisas a gente precisa ponderar. Sim. Né? Eu preciso investir, é a casa da gente, eu preciso investir em tal situação, mas eu preciso que essa despesa seja coberta por alguma outra pasta, entendeu? Eu vou comprar carne, bom, então não vou comprar peixe, vou comprar galinha, não vou comprar carne. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para tudo. Então eu vou ordenar a minha despesa segundo a minha receita. E não simplesmente aumentar a minha despesa, né, sob o argumento, no meu entendimento equivocado, de que aumentar a despesa vai trazer resultado lá adiante. Não vai. Não vai, isso não existe. Se tu não aumentar a tua arrecadação, tua despesa vai continuar te comendo numa perna. A expectativa da formação do Polo Naval, ou reestruturação do Polo Naval, como está prevista agora a visita do presidente Lula, agora durante esse mês de fevereiro, para lançamento dessa retomada das obras navais. Seria essa uma função, de repente, olha, nós vamos passar a ter um aumento na receita em função disso, já dá para se investir por isso?
Valerão, eu não sei até que ponto que isso, na verdade, vai se tornar concreto, porque vira e mexe essa história do polo naval é requentado, né? No discurso, né? Não, agora vem o polo naval, dia 15 está aí, é só trabalhar, né? Isso é um meme que virou, inclusive, no estado do Rio Grande. Então, enquanto esse polo naval, de fato, não se tornar concreto na cidade do Rio Grande, eu vou tratar ele como uma hipótese. E como hipótese, eu quero tratar o seguinte, qual é a arrecadação que isso dá para o município, de fato? Nós temos arrecadação com o que aí? Porque a reforma tributária que vem aí, e ela está aprovada, ela é muito danosa para os municípios, inclusive para Rio Grande, porque as nossas grandes fontes de arrecadação elas deixam de existir. Elas passam aí para o governo federal e nós passamos a estar de pires na mão lá em Brasília para buscar recursos para as políticas públicas municipais. Então eu não sei até que ponto, direto e concretamente, isso virá para a comunidade do Rio Grande como retorno tributário para que a gente possa cumprir as obrigações que nós temos na máquina municipal. Então é preciso ver isso com muita cautela. E outra, aquilo que a gente conheceu do polo naval lá atrás, esquece, aquilo não existe mais, aquela orgia com dinheiro público acabou. Aquilo deu no que deu e a gente viu no que deu. Então, quando a gente fala em 4 navios, é um navio atrás do outro, um sequencial do outro, cada um vai chegar aqui com a sua estrutura de trabalho, as empresas que vêm trabalhar aqui, que ganham os processos, elas trazem a sua mão de obra, né? Fica pouca coisa para Rio Grande, nós não temos como fazer diferente. Vamos fazer uma lei para obrigar a contratar trabalhador rio-grandino, esquece, isso é inconstitucional, não pode. Então, as empresas vêm, como já vieram da outra vez, trazem a sua mão de obra, isso incrementa a atividade local, com certeza. É locação de imóveis, é restaurante, escola que demanda, enfim, são todas aquelas atividades que a gente conhece que Rio Grande precisa. Agora, não podemos repetir o erro da outra vez. Nós, em termos de comunidade, temos que ter o pagamento das externalidades negativas que isso impacta na economia local. Porque é mais gente usando o sistema de saúde, é mais gente usando o sistema educacional, é mais gente utilizando as nossas vias e, automaticamente, isso tem que ser compensado por algum lugar. Aumenta a nossa despesa e talvez não aumente a receita pública municipal. Sim. Projetos que o senhor pretende lançar, colocar em debate na Câmara de Vereadores. Agora a gente tendo pouco tempo para encerrar. Vamos lá, rapidinho. A minha ideia são projetos bem interessantes, bem consolidados. A princípio do que eu já larguei um projeto agora que deve estar tramitando, que é aquele projeto, para substituir as receitas públicas, as receitas privadas por públicas, né? Então tu vai no teu médico particular, ele dá uma receita, hoje tu tem que ir lá no postinho de saúde substituir uma receita do SUS para que a farmácia municipal possa te atender. Desculpa. E a minha ideia é, receita particular vai para fornecimento da medicação. Então, vamos caminhando por aí, tem uma série de projetos que a gente quer apresentar, que a gente está elaborando para melhorar a vida da nossa comunidade. Perfeito. Quero agradecer muito a sua participação aqui, né, dizer que sentimos saudade dos seus comentários, né, e desejar sucesso agora nessa nova caminhada, nessa nova jornada aí. Valerão, obrigado a todo o pessoal que trabalha contigo. De fato, é um período muito interessante da minha vida, que foi muito feliz para mim trabalhar aqui na cultura rio-grandina. E muito obrigado pelo espaço, né? E sempre que precisar, prende o grito, que sabe que eu sou da casa. Prenderemos. Obrigado. Muito obrigado e um ótimo dia para o senhor e para a sua equipe. Obrigado. 9 horas em ponto, a gente chega aqui ao final do nosso Manhã Regional. Vem aí o Palavra de Mulher, nós voltamos amanhã a partir das 7 horas da manhã. Bom dia. Esta é a ZY